Alcântara está permanentemente mergulhada numa bruma que não se dissipa, disse o geógrafo árabe Al-Bakr no século X. Disse também que a vila estava perto do mar e dependia de Lisboa, no Al-Andalus. Outros geógrafos e historiadores árabes da época anotaram que era um importante centro urbano e nem se esqueceram de mencionar a fertilidade das suas terras cheias de fruta. São também as fontes árabes da época que referem 2 castelos de extrema solidez. Um estaria em Colares e não chegou aos nossos dias. O outro é o chamado Castelo dos Mouros. A sua construção, por volta do século X, adaptou-se a um maciço rochoso no cume de um monte. Ocupa cerca de 12 mil metros quadrados de área com um perímetro muralhado de 450 metros. Daqui se vê até ao mar, que era de onde muitas vezes vinha o perigo. A vantagem deste ponto é que é um ponto que tem um domínio da paisagem muito grande. Isto dá-se numa altura em que Sintra pertencia administrativamente ao Califado de Córdoba e vem na sequência de uma série de ataques vikings à costa atlântica da península e precisamente pela abundância que o Califado possuía. E houve essa necessidade de fortificar ou de controlar as zonas de costa para prevenir esses ataques. Dessa forma, Sintra aparece como um posto avançado da cidade de Lisboa, uma cidade mais importante comercialmente, e portanto, neste ponto nós podemos observar em dias limpos até as berlengas, portanto, tínhamos um vasto domínio do território e a segurança seria mais efetiva, não é? A história deste castelo mostra que cristãos e muçulmanos podiam estar do mesmo lado. Sabemos que a dada altura há uns acordos entre senhores cristãos e muçulmanos. O próprio domínio muçulmano estava em transformação. E quando conquistam o castelo, existe um sistema de taifas, que são um sistema de quase de tribal, portanto, e essa transformação toda, depois que passando para o califado e depois a vinda dos almorávidas, há uma disputa entre poder entre os próprios senhores muçulmanos, que depois leva a que cristãos se associem a eles também para negociar as fortificações e as terras, embora depois não tenham tido grande efetividade, e há uma série de espaço de tempo, século XII, início do século XII, em que o castelo vai passando de mãos, mas coisas muito esporádicas, fruto desses acordos que foram estabelecidos. O castelo chegou até aos nossos dias muito arruinado e foi necessária uma reabilitação total. A campanha arqueológica de 2009, que pretendia conhecer melhor a história deste espaço para melhor o recuperar, revelou o bairro islâmico. Desenvolveu-se o projeto de arquitetura para acolher melhor o visitante e tivemos mais uma vez que escavar a área onde assentaria esse novo projeto, que é o sítio onde nos encontramos, que é as antigas cavalariças do Castelo dos Mouros, que depois de ultrapassados níveis de ajardinamento que o Dom Fernando II fez no castelo no século XIX, então chegámos finalmente à parte medieval, onde encontramos restos de antigos silos islâmicos e parte de uma casa que nos revelou que esta muralha que nós pensávamos que ainda era do século X é já uma muralha construída a partir do século XII com a invasão cristã e com a conquista de Dom Afonso Henriques aqui de Sintra e de Lisboa. O bairro islâmico tinha um forno comunitário com pavimento em ladrilho. Todo o bairro foi completamente arrasado pelos novos ocupantes cristãos em 1147, que nessa zona ergueram a igreja de São Pedro de Canaferrim e um cemitério cristão que funcionou entre o século XII e o século XIV. Nós não temos noção da dimensão do bairro, porque o castelo foi muito... não só teve essas grandes transformações a partir do século XII, como depois no século XIX Dom Fernando também faz uma grande intervenção para transformar o castelo nesta ruína romântica, mas tudo indica que seria
um dito povoamento rural. Nós achamos que estas pessoas que ocuparam esta zona seriam de origem berber e que estas casas são muito semelhantes ao que se encontra no Rif marroquino. O que é engraçado, achamos também que não haveria um lugar destacado para a mesquita, ou seja, haveria eventualmente uma mesquita, mas que seria no meio do casario. Seria uma vida comum de agricultores e que provavelmente nós ainda encontramos nas nossas aldeias este tipo de vida rural. Um território que é conquistado tem depois de ser povoado. Atrás dos exércitos vêm os camponeses, artífices e mercadores. E as famílias que se estabelecem constroem casas, compram, vendem e cultivam. Neste caso, à sombra da guarnição militar que lhes dava segurança e a quem podiam fornecer produtos. Perto das habitações estavam os silos para armazenar cereais e leguminosas. Dentro das casas existe uma zona de armazenamento da própria casa e dada a dimensão a multiplicidade de silos que nós encontramos, é possível que sejam também silos comunitários. A dimensão deles é bastante grande. Sobretudo guardariam cereais e leguminosas, que é a base da alimentação dessas populações, mas muitos deles encontram-se destruídos não só porque podem ter perdido o seu valor, a sua capacidade de armazenamento ao longo dos anos, como também podem ter sido destruídos, entretanto, com o passar do tempo. Também há necessidade de ter esta dimensão grande para guardar as colheitas para durar o ano inteiro e para pagar impostos, para fazer transações comerciais. Portanto, sobretudo nestas comunidades rurais, a moeda não é uma coisa muito usual. É mais o produto pelo produto, não é? E por isso é provável que também estes silos tenham servido para o comércio. Para além do nome, Castelo dos Mouros, a bandeira com o nome de Sintra escrita em árabe relembra a todos a presença dos fundadores desta fantástica fortaleza.